Fala galera do segundo ano, tudo bem? O professor Vicente vai gravar um vídeo roteiro para ajudar vocês na resolução, para vocês resolverem as tarefas que serão enviadas na semana do dia 17 ao dia 21 de agosto, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas lá no CMSP, né, no Centro de Mídias do Estado de São Paulo, pelo aplicativo de celular de vocês, que vocês não estão gastando nem um centavo, né, é grátis, para vocês poderem entender, aprender e conseguir resolver as atividades que nós estamos mandando. Lá no CMSP estão sendo apresentadas as aulas dos professores lá em São Paulo e nós estamos aqui para ajudar vocês, para tirar a dúvida de vocês e ajudar na melhor forma possível, certo? Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem as aulas lá. Se por acaso você perdeu as aulas e gostaria de ver o que foi passado, é muito simples, vai lá no YouTube, joga lá CMSP, ou Centro de Mídias, né, do Estado de São Paulo, coloca a disciplina que é, no caso, por exemplo, História, e coloca o dia, né? Todo dia a gente coloca lá nos grupos de WhatsApp de vocês a programação, então vocês podem voltar lá no grupo, dar uma olhada lá, eu já fiz um tutorial como vocês podem acessar rapidinho nos grupos as imagens, se vocês não sabem, né? As imagens, os links, os documentos, e vão lá, dão uma olhada, achem as nossas aulas, vão lá no YouTube, joga no YouTube e assiste a nossa aula para você tirar dúvida e fazer rapidinho as atividades que nós estamos propondo para vocês, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar uma atividade que está baseada no que está sendo ensinado lá. Essa atividade ela está baseada nos assuntos que estão sendo feitos no Centro de Mídias. Então, nós precisamos que vocês assistam as aulas lá para vocês aprenderem e entenderem o que está sendo pedido aqui, certo? Eu vou tentar explicar para vocês como é para fazer a atividade aqui e depois nós vamos conversar um pouquinho como que vocês vão fazer para enviar, quando vocês vão enviar e como que vocês podem tirar dúvidas se vocês tiverem alguma. Beleza, galera? Então, vamos lá. Nós temos aí, então, aquele formulário que vocês já conhecem, né? O assunto que nós vamos trabalhar essa semana é um assunto que está lá na semana passada, né? Que é a semana do começo do mês de agosto, do terceiro bimestre, né? Que é a Inconfidência Mineira, né? Inconfidência Mineira é uma revolta que aconteceu durante a época em que o Brasil era uma colônia, ou seja, o Brasil pertencia a um outro país, que era Portugal. Como todo mundo sabe, nós somos descobertos, nós somos colonizados por portugueses. Durante muito tempo na nossa história, né, por mais de 300 anos, nós estivemos sob o domínio de Portugal. E o nosso rei era o rei de Portugal. Né? Ele ficava lá em Portugal, mas mesmo assim ele comandava a colônia, que é hoje o território do Brasil. Essa questão da inconfidência é muito interessante porque no meio de toda essa história está uma figura que todo mundo conhece. Lá no dia 21 de abril é feriado por causa desse cidadão, né? Que é o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Ele era um alferes, né? E no cargo de alferes, que era um funcionário público, ele também tinha um ofício de tirar dentes. Então ele também era conhecido como o Tiradentes. Por isso, dia 21 de abril é feriado, por causa desse homem, que foi um dos homens que participaram da Inconfidência. O que é a Inconfidência? A Inconfidência é quando você troca segredos, é quando você conspira, é quando você fala mal, é quando você não aceita a autoridade de alguém. Nesse caso, a autoridade do rei de Portugal. Mineira por quê? Porque aconteceu no estado de Minas Gerais. Naquela época não era um estado, porque o Brasil não era uma federação, mas era um território conhecido como Minas Gerais. Minas Gerais por quê? Porque era um lugar cheio de minas. Minas de quê? Minas de ouro e de diamantes. Né? Então, Minas Gerais teve esse nome por causa das suas minas de ouro, onde eles tiravam ouro lá. O Tiradentes se juntou com outras pessoas importantes, a chamada elite mineira, né? E começaram a conspirar, ou seja, a falar mal e a criticar o rei de Portugal, pensando na ideia de tornar o Brasil independente. O Brasil, isso aconteceu no século XVIII. O Brasil só vai se transformar em país independente com a proclamação da independência pelas mãos do filho de Dom João, que era o imperador Dom Pedro I, né, no século XIX, no começo do século XIX, em 1822. Então, nessa época, eles adiantavam o assunto.
Mas o Brasil não conseguiu se transformar num país independente como queria a Inconfidência Mineiro, Tiradentes e os seus amigos. Tá? Aí tem um mapa mental. O que é um mapa mental? É um resumo bem enxuto de tudo que você precisa saber. Por que é um mapa mental? Você olha para ele e se lembra. É mais fácil você se lembrar de uma figura cheia de nomes assim, do que se você se lembrar de um texto sem nenhuma figura. Então aí do lado está lá o Tiradentes. Como todo mundo sabe, o Tiradentes foi preso, foi o único aí que pagou mais o pato. Os outros foram degredados. O que é degredados? Eles foram obrigados a sair do Brasil e ir morar em outros países, foram expulsos do país. O Tiradentes não, ele foi preso, foi julgado, foi enforcado, esquartejado, ou seja, cortado em 4, e os seus pedaços, como está aí na imagem, foram pendurados em vários lugares na cidade, né, para poder, na cidade de Ouro Preto, para poder mostrar, né, que o homem estava sendo punido porque ele foi um inconfidente, ou seja, porque ele falou mal do rei de Portugal. Né? E Tiradentes também foi retratado assim, de uma forma mais santificada, né? Você vê que ele tem uma barba comprida, cabelo comprido. Ele é parecido com uma figura aí que a gente conhece muito, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, nesse mapa mental, que é da Inconfidência Mineira, é a crise colonial. Essa crise tem 4 braços. O primeiro braço é o bracinho azul, aí, de 1785, no século XVIII. Medidas restritivas. O que é uma medida restritiva? É a proibição. Né? Então, a coroa portuguesa tinha muitas proibições em relação ao Brasil. E o povo brasileiro não gostava muito dessa proibição que o rei de Portugal queria impor aqui, não. A elevação de importações. Né? Então, eles obrigavam o Brasil a comprar coisas de fora e mandar o nosso dinheiro para fora. Então, o Brasil não podia construir riquezas. Todo o dinheiro que circulava aqui ia para fora através das importações. Né? O governo português, por exemplo, não aceitava que se fizessem as coisas aqui, tivesse fábricas aqui. A gente comprava coisa fabricada da Inglaterra, mandava dinheiro para fora e ficava sem dinheiro aqui. Era uma maneira de controlar a colônia, manter a colônia sempre pobre e dependente do estrangeiro. Né? A ampliação de impostos. A coroa portuguesa, o governo português, sempre impôs muitos impostos. O que é imposto? Né? Imposto é uma tarifa, é um dinheiro que você tem que pagar para a autoridade. No caso de hoje, a gente paga o dinheiro para a autoridade tem que devolver o dinheiro em forma de saúde, de educação, de asfalto, de remédio, dessas coisas. Naquela época, a gente mandava o imposto para eles e eles não devolviam para a gente, eles ficavam cada vez mais ricos e gastavam em outros lugares. Então, era uma revolta muito grande nessas 3 situações. Né? E isso piorou com a derrama, que é esse bracinho verde que nós estamos vendo aqui. Né? O imposto se tornou maior e mais pesado. Né? E o governo cobrou uma tarifa que era sobre o ouro que era retirado das Minas Gerais, é que se você tivesse aí 1 quilo de ouro, 1/5 desse ouro, ou seja, 20%, né, era o 100 dividido por 5, 20% desse ouro, ou seja, 200 gramas de ouro, ficavam de imposto. O resto era seu, mas você tinha que pagar esse imposto. Era um imposto muito caro, porque 200 gramas de ouro não era barato, nem hoje, nem nunca. Né? E muitas pessoas não tinham isso para pagar, ou elas sonegavam, ou então elas atrasavam isso. E o governo de Portugal, né, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, obrigou que as pessoas pagassem tudo que deviam. Então tinha gente que devia muito, e eles não gostaram muito disso, não. Né? Por isso que isso aí foi conhecido como a derrama, derramar o ouro. Né? Manda todo o ouro para Portugal, que a gente está cobrando tudo que a gente quer agora. O braço laranja é o braço mais complicado aí da questão da crise, é a elite mineira. O que é elite? Elite são os melhores, são os caras que mandam. Nós temos elite sempre, desde o homem das cavernas. Tinha um homem da caverna que era mais forte, que tinha o tacape mais pesado, que ele era mais agressivo e ele mandava nos outros. Né? Então a elite são aquelas pessoas que comandam as outras mais fracas. Essa elite mineira, ela, nesse caso, ela ficou a favor da independência do Brasil, porque eles queriam se independer de Portugal para eles controlarem o Brasil. Eles não queriam mais o controle do rei, mas eles queriam controlar o povo com a força da elite.
E nessa elite tem vários assuntos aí importantes, como ideias iluministas, nós vimos lá nos outros bimestres, né, das questões de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, né, os iluministas do século das luzes, que tinham ideias mais modernas, que não tinham nada a ver com o governo de reis, né, então entrava em conflito com o que o governo de Portugal queria para o Brasil. O governo republicano, né, eles pensavam em fazer um governo republicano. O que é res pública? Né? O que significa res pública? É o governo do povo. Né? Então seria o governo do povo. Eles queriam substituir o governo de um rei pelo governo do povo. Mas que povo? A elite brasileira. Né? A Constituição, eles queriam criar uma Constituição. A primeira modelo dela foi a Constituição Mineira. O que é a Constituição? Um conjunto de regras, de leis que seriam aplicados a todos, inclusive para a elite e inclusive para o rei. É lógico que o rei não ia aceitar isso. A Casa da Moeda, eles queriam fazer dinheiro aqui no Brasil, transformar o ouro em moeda aqui no Brasil mesmo, e não mandar o ouro para fora. Claro que o rei de Portugal não gostou nada disso. Né? Fábrica de pólvora, se vocês conhecem um pouquinho de armas, vocês sabem que pólvora é a base para a munição das armas de fogo. Né? Acho que o rei ia dar, né, essa situação aí para o povo brasileiro poder ter arma com munição de fogo para poder se defender do domínio de Portugal? De jeito nenhum. Né? Anistia das dívidas, eles queriam que Portugal perdoasse as dívidas. Perdoar as dívidas até hoje é um crime, né? Ninguém quer. Né? Imagine naquela época. O Estado laico, ou seja, separar o Estado da religião. Né? Política não tem nada a ver com religião. Quando as duas se misturam, não dá certo. E o governo português era extremamente católico, né? Jamais aceitaria isso. A criação de universidade, para quê? Criar uma universidade, fazer as pessoas se transformarem em pessoas informadas, capazes, competentes, para poder criticar mais ainda o rei, então, nem pensar. Né? E a permanência da escravidão, porque a gente não tocou nesse assunto, mas os escravos negros eram quem minerava, quem ia lá, quebrava pedra, e cavava, e trazia, e garimpava o ouro para a coroa portuguesa. Né? A elite mineira não queria a liberdade dos escravos, não, porque quem que ia trabalhar na retirada do ouro? O ouro só não ia sair para fora do Brasil, ia para o bolso da elite, então tinha que haver os escravos. Nisso eles queriam a escravidão. E o último braço, que é o Tiradentes. O Tiradentes e o seu grupo, né, eles cometeram alguns crimes. Entre esses crimes mais importantes é o lesa majestade, é o desrespeito à majestade. Quem é a majestade? Majestade é aquela maior, a mais importante, o rei. Né? Então eles ofenderam o rei, é o crime de lesa majestade. O Tiradentes foi executado, como eu disse para vocês. Né? Ele foi enforcado, esquartejado, seu corpo foi exibido na cidade, para os 4 cantos da cidade. E ele se transformou, por isso, em um mito nacional. Né? Enquanto o Brasil se transformou em república em 15 de novembro de 1889, o Tiradentes é patrono, por exemplo, da polícia, né? Porque ele foi transformado num mito. Né? Hoje vocês falam no Bolsonaro que ele é um mito. O que é um mito? Mito é aquela pessoa que fica com seu nome escrito na história com uma tinta que nunca mais vai desgastar. Mito é aquele que todo mundo vai falar o tempo todo. Mito é uma lenda. Né? Então, o Tiradentes se transformou num mito na proclamação da República em 1889, no século XIX. E o Tiradentes, como eu falei para vocês, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que ele tem uma carinha parecida com alguém que a gente conhece. Muitas das imagens que foram feitas de Tiradentes, por causa do sacrifício dele, associaram ele a Jesus Cristo. Então, ele ficou numa cristianização, transformaram o Tiradentes num santo, por exemplo. Certo? Espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho dessa questão aí da Inconfidência Mineira. Depois que vocês verem aí o mapa, depois que vocês escutarem minhas explicações, eu gostaria que vocês separassem as ideias nessas 4 colunas. Eu separei por acontecimento. O Alvará de 1875, a derrama, a elite mineira e o Tiradentes. Tá? Separem as ideias aí com as palavras de vocês, do jeito que vocês acharem melhor. Depois vocês vão formar uma frase que defina cada uma dessas situações. Né? Então, eu queria uma frase para o Alvará de 75, a derrama, uma frase para a elite mineira e uma frase para o Tiradentes. Vocês vão enviar essas atividades para mim até no dia... aqui está errado, deixa eu arrumar para vocês. Até no dia 25 de julho. Tá? No dia 25 de julho vocês podem... De julho não, desculpa, está errado de novo.
Olha aí, 25 de agosto. Vocês podem mandar até o dia 25 de agosto que eu aceito, tá? Para eu poder avaliar vocês, para poder contar a presença de vocês e para vocês terem uma nota no final do bimestre, certo? Não deixem atrasar suas atividades. Se você deixou atrasado, pede para a gente que a gente manda para vocês fazerem. Não deixe de assistir às suas aulas, não deixe de participar e aprender na medida do possível. É um esforço que todos nós estamos fazendo, certo? Segundo ano. Muito obrigado pela atenção de vocês, por terem assistido o vídeo até aqui. Eu deixei umas fontes de pesquisa aí se vocês quiserem pesquisar. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp e eu agradeço a participação de vocês. Usem a máscara, lavem bem as mãos, cuidem-se, fiquem em casa e até a próxima. Um abraço.